Bem, os cuidados que você tem que ter com o ArcHydro são simples. Você começa com ele instalado, né, no ArcGIS. Eu estou usando aqui o ArcGIS versão 10.3.1. Então, esse ArcHydro aqui, que está aqui instalado, é para o 10.3 e 10.3.1. Isso aí é o cuidado básico. Você tem que instalar o ArcHydro de acordo com a versão do ArcGIS, senão ele nem instala. Pronto. Estou com ele aqui aberto. Vamos verificar. Primeiro passo. Primeiro passo é a organização do trabalho. Eu tenho aqui a unidade C, projeto, ArcHydro. Então, eu tenho um caminho bem curto para fazer os processos. Então, você tem que escolher um caminho curto. Você não tem que trabalhar na área de trabalho, nem na pasta documentos. Isso aí é um erro, que o caminho fica muito longo. Caminho curto. C, projeto, ArcHydro. Começa por aí. Segundo, você tem que desabilitar o processamento em plano de fundo. É um que quando você bota para rodar o processo, fica passando aquelas letrinhas aqui embaixo. Não pode. Você tem que clicar em Shell Processing Options, e vai estar marcado aqui essa opção Background Process. Você desmarca e clique em OK. Daí quando você rodar o processo, vai aparecer para você. Terceiro, você tem que verificar se as extensões do ArcGIS estão instaladas. Você clica em Customize Extensions. Vê se todas as extensões estão marcadas. 3D Analyst, principalmente o Spatial Analyst. Tá tudo ok? Tudo ok. Então você tem que ver isso também. Outro cuidado também que você tem que ter é em relação às pastas. Você não pode colocar cedilha, acentuação, tio em pasta, nem nome de arquivo. De preferência você coloca o nome minúsculo e sem espaço. Bota o nome bem resumido. Ó, recorte, topodata, sempre com underline. Nunca com espaço. Nunca com espaço. Daqui pra frente nunca mais você faz isso. Nunca mais em lugar nenhum no Windows ou em qualquer outro sistema que você operar, você coloca espaço em pasta, cedilha, acentuação. Outro cuidado para o ArcHydro. Bom, nesse cuidado básico, você tem que configurar os caminhos para os processos do ArcHydro. Você clica em AP Utilities Set Target Location. Você tem que configurar os caminhos em Hydro Config. Está apontando para esses caminhos aqui. Você vai trocar. Você vai colocar essa pasta Projeto ArcHydro para pôr para o raster. Tá vendo como está aqui? Você coloca para o raster C Projeto ArcHydro. E para o vetor, você tem que colocar um GeoDatabase. Você clica na pasta C Projetos ArcHydro e cria aqui um novo GeoDatabase aqui. E dá um nome para ele. ArcHydro. E diz para adicionar. Então, você vai jogar o raster dentro da pasta ArcHydro. E os vetores você vai jogar dentro desse GeoDatabase que a gente acabou de criar. Então tá lá o GeoDatabase criado. Ó. Fica tudo numa boa, tudo bem organizado. Outro cuidado que você precisa ter também com o ArcHydro. Definir a extensão do projeto. Sendo que para definir a extensão do projeto vai depender se você executou a etapa anterior, que era a preparação do DEM para o ArcHydro. É um outro vídeo. E nesse outro vídeo eu ensino como preparar o DEM Topodata para delimitação de bacias.
Se você configurou conforme outro vídeo, segue aqui, Topodata, último arquivo resultante. Recorte Topodata TM23S. Aqui ele. E tem também o vetor Shapefile, a pasta Shape, Brasília TM23S. Então tem o raster e o vetor. Estão aqui. Então o que você tem que fazer para configurar? Você tem que configurar a extensão do projeto para esse cara. Vamos definir a extensão para o projeto, para os processos. Você clica em Geoprocess Environments. É a opção que você tem que clicar. Nessa opção você clica aqui em Processing Extent. Você troca para o mesmo que a máscara, que é o Brasília UTM, ou o raster. Vou colocar aqui a máscara. Mesmo para a máscara de Brasília, que é o polígono. Depois, em Raster Analysis, você pode colocar aqui também, ó, mesmo que a máscara. Isso aí é no lugar errado. A máscara você coloca para mesmo que Brasília UTM 23S em Raster Analysis. Máscara vai ser aquele polígono lá. Tem mais outra opçãozinha aqui que às vezes eu mexo, ó. Raster Storage. Pirâmide, reamostragem da pirâmide nearest, tal. Aqui, ó, compressão. Ele coloca sempre uma compressão no raster. Você pode deixar ou colocar nenhuma. Eu vou colocar nenhuma. Deixa o raster ser gerado com o tamanho dele real, sem compressão. Então essa é a opção da extensão para o processo do Arquihydro. Qual é que é outra opção que eu posso configurar? Um amigo lá dos Estados Unidos que deu uma dica com esse espaço que eu estou mostrando para vocês. Lembre-se que o DEM não depende. O DEM tem que ser reprojetado, tem que ser recortado. O DEM não pode ser em float 32, tem que ser inteiro não sinalizado de 16 bits. Tá aqui, ó. Source. Ó, unsigned integer 16 bits. Você não pode usar o DEM com float 32. Você tem que converter para inteiro, tá no outro vídeo. Outro vídeo que fala de preparar o DEM Topodata para delimitação de bacia. Agora aqui, outra dica que eu estava dizendo que um colega americano postou lá no fórum, eu estou seguindo as dicas dele. Ele diz que é para configurar o máximo de valores únicos para renderizar no raster, uma taxa de mais ou menos 30 milhões. Nunca fiz isso, é a primeira vez. Ele faz isso que fica em Customize ArcMap Options, na guia Raster, Raster Dataset. Aqui, ó. Máximo número de valores únicos para renderizar. Está botando como o padrão é 65.535. Ele diz que ele troca para 30 milhões. Então você coloca 30.000.000. Que é o que ele diz aqui para fazer. Para que vai ajudar nos processos. Então tá aí. São essas as dicas principais para o Arquihydro para fazer a delimitação de bacia. E você vai ter que fazer aquela sequência de processos, né? T-Rim Preprocessing. Você vai rodar lá Demanipulation, Fill Sinks. Vamos ver aqui se está tudo configurado corretamente. Então, vou rodar o Fill Sinks aqui. Entra com DEM, sai com Fill. Fill Sinks. Aí, Fill Sinks funcionou, tá vendo?
O FuelSync, o DEM não será mais usado, será o FuelSync. Depois vou rodar mais um Terrain Preprocessing Flow Direction, só para ver se está tudo funcionando ok. Flow Direction, entra com o Fill. Alter Wall você bota como nulo e sai com FDR, Flow Direction. Vamos ver se ele vai rodar o Flow Direction. Já rodou o Flow Direction, tudo funcionando. Por quê? Aí, Flow Direction. Porque eu tive aqueles cuidados com a pasta, com os caminhos, com toda aquela questão de diretório, questão de acentuação, localização. Os processos são rodados aqui, ó, na pasta layers que ele cria, ele vai gerando os rastros. E quando tiver vetor, ele vai criar dentro desse geodatabase aqui, conforme manda a regra. Sempre utilizando o caminho mais curto, nunca utilizando a atalho, acentuação, nunca utilizando um DEM muito grande. Muito erro que as pessoas reclamam, que elas querem fazer delimitação no bacia numa área gigantesca. Então eu estou colocando aqui para você a área do município de Brasília, que é uma área considerável, né? Não é uma área pequena. E a gente já fez em um outro vídeo que ele roda tudo perfeitamente, não dá nenhuma mensagem de erro. Então, como você pode ver, o ArcGIS está funcionando no ArcGIS 10.3, não tem nenhuma dificuldade e nenhuma mensagem de erro. Essas configurações você tem que fazer e evitar. Se a máquina está muito, se a sua máquina é muito lenta, você dá um reset na máquina também, sempre ajuda. Salva o processo, dá um reset no computador e tenta prosseguir novamente. Todos os processos aqui que eu fiz para delimitação de bacias fluem tranquilamente, até a parte de área de captação e os pontos que ele gera, batch points também, e deu tudo certo, pessoal. Então você tem que fazer isso também, seguir as configurações básicas para que seu ArcHidro possa funcionar perfeitamente, correto? Um abraço e até a próxima.